que entra a questão da doutrina. Quando estão falando de doutrina, aqui a doutrina é bíblica, doutrina bíblica, e o dogma. Então, vocês entenderam que doutrina é a revelação da verdade como se encontra nas Escrituras. Isso é doutrina. Como está nas Escrituras, isso é doutrina, é revelação. Já o dogma, como eu falei para você, é uma declaração do homem acerca da verdade quando é apresentado em um credo. O que é credo? Credo é um ministério, é uma instituição. Credo da Assembleia de Deus, que é o ensinamento da doutrina dele. Credo da Deus é amor, é como eles ensinam. Credo da Igreja Primitiva, amor ao próximo. Agora a gente tem credo agora. Então, tem aquilo que a gente acredita e tem aquilo que a gente não crê. Toda igreja é assim. A gente crê nisso, não crê em outras coisas, não. Quando a gente abriu aquele espaço assim, não que a gente abriu espaço, que não há respaldo contrário a isso, de que aquela irmã que já tem 10 anos, que tem filhos, que é fiel ao marido, que é uma dona de casa, que cuida dos filhos, e que por não ter casado ainda num civil, algumas igrejas proíbem ela de tomar Santa Ceia, e por causa de regras humanas. Regras humanas. Porque não, se não está casado no civil, então não está casado. Então segue só pelo pensamento humano. Está errado? Não está errado. Só que eles têm que entender que se uma pessoa que é fiel e é temente a Deus e é uma boa mãe de casa, diante de Deus ela está casada. Que Adão e Eva não precisaram de cartório. Cartório foi criado pela Igreja Católica. Tem mais sentido isso. Para que ela tivesse o controle sobre todas as pessoas que passavam por ali. Para saber quem é quem e quem é realmente seguir essas regras. Então, essa diferença entre dogma e doutrina é uma coisa. A gente segue a Bíblia e tem ensinamentos que a gente acrescenta que não são declaradamente errados, mas que ajudam a igreja a ser conduzida. Quando houve essa liberdade, a nossa irmã, que embora não esteja casada no civil, até chorou em participar da ceia do Senhor. Ah, irmão, mas está errado. Tá bom, está errado. Onde é que está na Bíblia dizendo que só a pessoa que é casada participa da Santa Ceia? Ah, irmão, mas só que você... O que é que diz a palavra de Deus? Entre a diferença entre fornicação e adultério. O que é adultério? Adultério é a traição de uma mulher, um homem que é casado com uma pessoa que era seu cônjuge. Isso é adultério. Eu só vou adulterar se eu me envolver com outra mulher que não seja minha esposa, aí eu estou adulterando porque eu sou casado. Aí se eu não for casado, então se você não é casado e você tem relação com outra pessoa, aí você está em fornicação. Então, por uma irmã não estar casada, então ela está em fornicação. Quem é que acredita nisso? Acredita nisso quem não tem conhecimento. O que é fornicação? Fornicação é a relação sexual entre dois jovens que não são casados, sem compromisso, sem responsabilidade. Nada. Então, o que acontece é o seguinte: uma irmã que está há 10 anos na igreja, o marido ainda não decidiu ainda casar, e não aconteceu o casamento dela, mas ela não trai, ela é fiel a Deus em tudo, uma boa mãe. E alguém dizer que essa irmã está fornicando, ela não está tendo relação sexual sem compromisso, ela está tendo relação sexual com o marido dela, e ela é fiel ao marido dela. Agora, se ela tivesse com outras coisas, aí eram outras coisas, porque aí ela estaria se envolvendo com pessoas sem ter compromissos. Então não pode ser fornicação. Tem que ser ensinado na igreja, porque eu conheço pessoas aí que a Deus é amor, congregação cristã, até algumas pessoas da católica aí, sei lá, fica dizendo: ah, irmã, você está em fornicação. Uma irmã lá, já conhece irmã de 20 anos sem casar, porque o marido não quer casar. Irmã de 30 anos, com os cabelos brancos, fiéis a Deus, ainda tem um sem noção, tanto homem como mulher, dizer para uma pessoa dessa que é fiel a Deus, que é fiel ao marido, dizer que ela está em fornicação, colocando coisa na cabeça da irmã, e a irmã, às vezes, não conhece a palavra de Deus, não conhece o ensinamento, fica oprimida, aí depois está com depressão. Está com depressão. E aí a culpa é de quem?
Dos dois lados. Culpa daquele que falou bobagem, dizendo que a irmã estava fornicando sem estudar. A irmã também nunca estudou, também não quis saber de estudo, acabou aceitando aquela mentira e todo mundo sai perdendo nessa história. E eu, como professor, e outros professores, olhando de longe, poxa, tudo isso poderia ser evitado se simplesmente estivesse na escola dominical para aprender isso. Ouviria essas mentiras e dizer, não, irmão, isso aí você está falando é bobagem, e pronto, e seguiria a vida. Mas por que isso não acontece?